Fala pessoal, tudo bem? Essa madrugada Israel fez uma sequência de ataques contra a faixa de Gaza. O mais poderoso ataque feito pelo exército israelense desde que entrou em vigor, na verdade, esse cessar-fogo, e deixou, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, cerca de 400 mortos. Foi um ataque de grandíssima intensidade, um dos mais pesados, um dos mais mortíferos desde o início da guerra, que acontece justamente cerca de 2 semanas depois do cessar-fogo expirar. Por que esse ataque aconteceu justamente agora? Bom, a gente tem 3 razões agora para ver isso. Primeiramente, porque Israel quer colocar pressão sobre o Hamas para aceitar a proposta feita pelo Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos para questões do Oriente Médio, de extensão da fase 1 do cessar-fogo em troca da libertação dos reféns israelenses. O Hamas se nega, o Hamas quer garantias do fim da guerra, e esse ataque é uma forma de colocar pressão sobre o Hamas, mostrando: se vocês não aceitarem essa proposta, nós voltaremos à guerra com toda a intensidade. A segunda razão é pressionar e constranger o Ben-Gvir, do Partido Força Judaica, que deixou o governo quando o cessar-fogo entrou em prática, para que eles votem a favor da lei do orçamento, que tem que ser aprovada até o dia 31 de março, caso contrário o governo cai. O Ben-Gvir alegava que o cessar-fogo foi o motivo da sua retirada do governo, e no momento que há um ataque dessa intensidade, praticamente é um anúncio de que a guerra voltou, então ele não tem razão para voltar contra o governo, pelo menos ele pode se abster na votação, que já daria para o governo um certo conforto para aprovar o orçamento. E a terceira razão, que talvez seja a mais importante delas, é criar uma cortina de fumaça, pois Netanyahu demitiu o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, na noite do sábado. Estão previstos imensos protestos para essa semana, começando pelo dia de hoje, e o retorno da guerra, de alguma maneira, oblitera esses protestos, muda o assunto e faz com que o Netanyahu, por enquanto, não consuma a demissão do Ronen Bar, deixa a poeira baixar, e daqui a 2, 3 semanas, quando for conveniente, ele executa essa demissão e o ímpeto dos protestos já vai ser muito menor. Enfim, se a guerra vai voltar ou não, ela não voltará na mesma intensidade de antes. Mas esse ataque foi muito mortífero. Foi, mas a força aérea, ela tem uma limitação do que ela pode conseguir. O exército israelense ele já não está presente dentro de Gaza, somente perto das fronteiras. Então, o ataque realizado pela força aérea é uma ação que já aconteceu outras vezes, mesmo quando não tinha guerra. Isso eu quero dizer o quê? Que isso não é mortífero para os palestinos, que não é preocupante? Claro que é. Mas isso não significa que a guerra vai voltar na mesma intensidade de antes. Isso pode ser uma sequência de ataques que vai depois ser interrompida. E por que o Netanyahu não volta com a guerra com a mesma força de antes, com a presença de soldados de infantaria, de tanques, de outros blindados? O que impede o Netanyahu de retornar à guerra? Impede o Netanyahu a desaprovação popular imensa pelo retorno à guerra. Mais 70% da população é a favor do fim da guerra e da consumação do acordo final, que traga de volta todos os reféns. E se, em determinado momento, Israel precisava de mais de 300 mil reservistas, que estavam comprometidos com a guerra, entendendo que após o 7 de outubro se tratava de uma guerra justa, essa não é a realidade atual. Cerca de 30% dos reservistas já não está atendendo aos chamados, e a gente entende que mais de 50% não atenderia caso Netanyahu fosse renovar a guerra enquanto os reféns estiverem na faixa de Gaza. Então a guerra não deve retornar, o que não quer dizer que não deve ter matança em Gaza. E isso é impressionante porque atende somente a objetivos políticos do Netanyahu, né? Seja a pressão sobre o Hamas por uma guerra que ele não quer finalizar, ou a votação de um partido da extrema-direita no orçamento, ou que baixe a poeira das manifestações contra uma demissão totalmente política que ele consumou essa semana. É isso, pessoal. Mais informações você escutou no podcast dessa semana, que vai ser gravado nessa quinta-feira. Um abraço.